Na verdade, quando você medita, você se torna uma pessoa mais brincalhona, com um melhor bom humor, você vê a vida com uma leveza, você vive a vida com mais vivacidade, com mais presença, com mais alegria. Então é o contrário, quando você medita você se torna uma pessoa calorosa, como dizia o amado Osho. Mas por que será que existem pessoas que meditam e quando a gente olha no rosto dessas pessoas, a gente olha a feição dessas pessoas, elas parecem pessoas muito sérias, muito rígidas, muito duras? Por que será que existem essas pessoas que falam que meditam e que na verdade parecem ser pessoas muito frias? É esse tema aqui que eu vou abordar no vídeo de hoje e te convido a assistir até o final. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É comum que a gente tenha a ideia de uma pessoa meditadora, uma pessoa que vive isolada da sociedade, que não liga pro problema das outras pessoas, que é uma pessoa insensível, isolada, que vai ficar lá no monte, não vai conviver com ninguém, não vai casar, não vai ter filhos, não vai ter nenhum tipo de relação, nenhum amigo, vai sempre estar isolada. A gente tem essa ideia disseminada que uma pessoa que ela é meditativa, ela é sempre muito séria, sempre muito centrada. Ela não é fora da curva, ela sempre é muito certinha. Mas na realidade, quanto mais você medita, mais você fica fora da curva. Mais você se torna uma exceção à regra. Porque quando você medita, você já não é mais uma coisa fechada, você já não pensa mais em crenças sobre a vida, você já não vê as coisas da mesma maneira. Você expande a sua visão, expande a sua consciência e assim você consegue perceber as coisas à sua volta de uma maneira muito mais ampla e criativa. Então uma pessoa que ela medita, ela não é em nenhum momento fria, mas ela se torna uma pessoa calorosa, empática, uma pessoa com uma amorosidade gigantesca, uma pessoa com uma gentileza gigantesca, uma pessoa que sabe acolher a dor da outra pessoa, que não vai ignorar a dor de ninguém, que não vai julgar a dor de ninguém, julgar ninguém. Porque essa pessoa ela aprende a ser testemunha de si mesmo e de se conectar com a sua essência. Mas por que será que existem pessoas que quando a gente olha no rosto parece que está faltando alguma coisa? Eu lembro que uma vez eu estava numa farmácia e eu tinha visto duas pessoas, dois rapazes, que aparentemente eram monges, não tenho certeza sobre isso, mas pareciam ter uma roupa muito parecida com de um monge. Eles tinham a cabeça raspada e tal. Como naquele período eu tinha começado a ouvir sobre meditação, eu estava começando a meditar, eu fiquei muito admirado, porque eu assimilei, embora talvez não seja, eu assimilei que aquelas pessoas meditavam. E que eu sabia que quando você pratica a meditação, você se sentia muito bem, muito feliz na sua vida, você via as coisas de uma forma mais leve, mais alegre, mais amorosa, você vivia a vida de forma diferente. Só que aí na hora que eu olhei o rosto desses dois rapazes, sabe, eu fiquei um pouco desconcertado, porque o que eu imaginava na minha cabeça que era uma pessoa meditativa, o que as pessoas tinham me falado que era uma pessoa meditativa, quando eu olhei no rosto daquelas pessoas, eram pessoas assim meio fechadas, meio sérias, pareciam ser muito céticas, muito fechadas, sabe? Uma pessoa que você olha de longe e parece que ela cria uma muralha em volta dela. Embora, claro, aqueles dois poderiam estar passando por um problema, poderiam estar num mau dia, a gente não sabe as circunstâncias das coisas, então não estou dizendo aqui que eles eram falsos meditadores ou que eles eram falsos monges, não é sobre isso que eu quis frisar aqui, mas sim sobre a reflexão sobre isso. Por que existem pessoas que meditam e que você olha no olho dessas pessoas e você não vê amorosidade? Sendo que quando a gente fala de meditação, essas coisas sempre estão atreladas a ela. Então aí, com o tempo, eu fui percebendo que a questão que faz com que uma pessoa se torne fria, se torne insensível, se torne muito analítica, muito julgadora, quando ela fala que medita, é porque na realidade ela não está meditando, mas ela está se concentrando. Quem já viu o vídeo que eu fiz sobre meditação, mas quem não viu eu convido a ver, eu falo muito sobre isso. Que a meditação é você ficar em silêncio e testemunhar os pensamentos, perceber o intervalo que existe entre os pensamentos. É você deixar sua mente passiva.
ou seja, não ficar seguindo o pensamento. E quando a gente se concentra, a gente foca os nossos pensamentos em uma determinada coisa. Então, quando a gente medita, a gente é uma testemunha de tudo à nossa volta, inclusive a gente mesmo, inclusive dos nossos pensamentos também. Só que quando a gente se concentra, a gente está focando, a gente está restringindo a nossa mente para um único objeto. Então, se você faz um mantra, fica ali só repetindo o mesmo mantra, você está se concentrando, porque você está fazendo a sua mente ficar treinada a se concentrar naquele mantra. Se você faz a meditação com o áudio na sua cabeça, escutando no fone de ouvido, por exemplo, você está se concentrando na voz daquela pessoa, você não está meditando. Se você, por exemplo, se você ficar se concentrando em um ponto preto, em um ponto não sei o que lá, se você fica usando a sua mente de forma restritiva, você está se concentrando. E quando a gente se concentra, a gente treina nossa mente a focar em uma só coisa. Isso é necessário quando a gente tem que julgar, comparar, analisar as coisas. Então, se eu quero comparar duas coisas, ou se eu quero analisar uma coisa, ver como ela funciona, ver como é toda a estrutura dela, perceber ela, me concentrar nela, eu vou focar só nela. E eu vou esquecer todo o resto. E eu vou treinar, vou focar a minha mente a ficar observando só aquela coisa. Então eu não vou olhar para os lados, eu não vou perceber as outras coisas. Eu só vou perceber isso. E quando a gente fica o tempo todo só treinando a nossa mente, a gente não medita, a gente só fica treinando a nossa mente. Senta lá e fica treinando, fica falando mantra. Não que seja ruim, mas é necessário, né? Claro, a gente tem um momento onde a gente tira qualquer tipo de distração, qualquer tipo de áudio, de fala, porque na realidade a meditação é você não fazer nada, é para você conseguir ser uma testemunha de si mesmo. E se você tá o tempo todo se concentrando, você não vai conseguir ser uma testemunha, porque você vai estar focando a sua mente em só uma coisa. Então a pessoa que fica ali o tempo todo se concentrando, ela só tá treinando mais a mente dela a ser concentrativa durante a vida dela. Então ela vai para as relações, ela vai com essa mente concentrativa. Então ela vai com a mente analítica, ela vai com a mente julgadora. Começa a catalogar os amigos, começa a caracterizar como que é o relacionamento com o parceiro. Ela começa a julgar as pessoas segundo os estereótipos. Ela vê a roupa da pessoa, ela já julga de uma forma, já cria um padrãozinho, uma caixazinha para botar a pessoa. Então isso acontece quando a gente treina nossa mente a só se concentrar. A gente não tem um outro movimento de deixar a mente passiva. Porque quando a gente fica só treinando nossa mente se concentrar, quando a gente for para a vida, a gente só vai estar o tempo todo se concentrando. Então, a gente só vai estar o tempo todo julgando, analisando. A gente não vai conseguir pôr o afeto na frente nas relações. A gente vai estar só se concentrando. E a mesma coisa acontece quando a pessoa ela se obriga a ficar sentada mais do que é saudável para ela. No vídeo que eu fiz sobre meditação, eu falo disso, e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, para quem tiver interesse nesse assunto. Eu falo que o ideal para quem está começando é fazer uma pequena quantidade, não querer meditar meia hora, não querer meditar uma hora inteira. E não é à toa que eu falo isso nesse vídeo. Porque se a gente não está acostumado e a gente vive anos da nossa vida em estado automático, em estado ansioso, em estado estressado, a gente não está acostumado a sentar e não fazer nada. A gente tem que estar o tempo todo fazendo. Então, se a gente não está acostumado e a gente quer ali sentar e ficar uma hora inteira sentado meditando, aquilo não vai ser uma meditação, aquilo vai ser uma repressão, aquilo não vai estar te ajudando, aquilo vai estar te atrapalhando. E quando você fica ali sentado, mais do que é saudável para você, e às vezes seja saudável por enquanto, 1 minuto de meditação, 5 minutos de meditação, é melhor do que você não meditar. E é melhor do que você ficar muito tempo além da sua saúde. Então se você fica ali sentado o tempo todo, se obrigando a ficar sentado, se obrigando a ficar sem pensamento, se obrigando a qualquer coisa, então você não está meditando, você está se concentrando, você está se reprimindo. E o que acontece quando a gente se reprime? A gente tá querendo jorrar, tá querendo fazer as coisas, tá querendo ir pra fora, tá querendo expandir, e a gente tá ao mesmo tempo cerceando. Então é como se a gente quisesse expandir e ao mesmo tempo a gente fizesse assim pra gente ficar ali enclausurado. Então esse movimento traz o que? Raiva, traz angústia, traz ansiedade. A pessoa ela vai enclausurando esses sentimentos
até mesmo se a pessoa continua, apesar da raiva, da angústia que ela estiver sentindo, o que ela vai fazer é que ela vai começar também a reprimir esses sentimentos. E aí, quando a gente reprime os sentimentos, o que acontece? A apatia, a frieza, os nossos sentimentos ficam mal calibrados. Então a gente não consegue expressar esses sentimentos na excelência. Então, se você ficaria o tempo todo se obrigando a ficar meia hora, 1 hora meditando, se concentrando, o que você vai estar fazendo é que você vai ficar reprimindo esses seus sentimentos. E aí você vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa apática, uma pessoa racional. Porque o que você está fazendo é se concentrar, você não está meditando, né? Meditar é você deixar a mente passiva, é você tirar o controle do seu ego, deixar com que você se conecte com a sua essência. Porque se você sua mente está muito ansiosa, se você está muito ligado aos seus pensamentos, se você está o tempo todo botando a mente à frente do afeto, da sua presença, dos seus valores, da sua alma, então a mente, esses pensamentos vão ser uma barreira que vão atrapalhar a conexão com a sua essência. Então o que a gente faz para a gente conseguir se conectar com a nossa essência é tentar criar um espaço entre a mente e a gente deixar a mente passiva, não ficar cultivando pensamentos, mesmo que seja 5 minutinhos, mas você não fica cultivando pensamentos durante esses 5 minutos. Você vai seguir um pensamento automático, mas aí quando você perceber, você volta. Vai fazendo isso. É simplesmente isso. Você perceber que existe um intervalo entre os seus pensamentos. E à medida que você vai percebendo esses intervalos, os intervalos vão aumentando. E quando os intervalos eles vão aumentando, é aí a brecha onde você vai se conectar com a sua essência. E a nossa essência é o quê? Puro amor, pura luz, pura paz. É ela que nos traz essa alegria, é ela que nos traz essa felicidade. Por isso que quando a pessoa ela não está conectada com a própria essência, aí ela fica racional, ela fica fria, ela fica amargurada. Então, quando a pessoa ela diz que medita, mas você olha no rosto da pessoa, a pessoa não tem amorosidade com o próximo, com a família, a pessoa ela só performa ali um rosto, um comportamento, mas você vê que ele não tem conteúdo, que ela não é uma pessoa presente. Então aquela pessoa talvez ela esteja se concentrando, se reprimindo, ao contrário de estar meditando. E a meditação ela é tão simples que se você pôr muita regra na meditação, você vai estar entrando na mente. E se você está entrando com a mente na meditação, você não está meditando. Olha a contradição. Será que eu estou me obrigando a meditar mais do que é saudável para mim? Talvez não seja viável meditar 1 hora todo dia. Talvez não seja viável ou eu meditar 15 minutos todo dia. Talvez o viável seja eu meditar talvez 5 minutos, 10 minutos. Talvez meditar 2 vezes, intercalar essas meditações. Porque, gente, uma coisa é ideal e outra coisa é o possível. Então a gente tem que fazer tudo aquilo que é o possível saudável pra gente. Então, se você tem uma meta de, por exemplo, meditar todo dia 15 minutos e naquele dia você não conseguir passar nem dos 5, pra que você vai ficar se obrigando a meditar? Melhor você sair e fazer alguma atividade física e fazer alguma outra atividade, esquecer um pouco ali a meditação e ali em outro momento você vai voltar a fazer meditação, quando você estiver mais relaxado. Então a questão é que a meditação nunca pode ser uma obrigação. Ela tem que ser uma coisa natural, porque é o nosso estado natural. Porque a gente está treinando está treinando a nós mesmos a entrar no estado meditativo, que aí é quando a gente vive a vida com leveza, com presença, com amorosidade, com afeto. Não precisa ficar tanto tempo, não fique se atentando à regra de ninguém, siga aquilo que você acha que é certo para você nesse momento. O que é importante é criar consistência, nem que seja 1 minuto de meditação por dia. Mas é mais importante na meditação a qualidade do que a quantidade. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.